Ok, meus irmãos, hoje pela manhã eu gostaria de falar sobre a comunhão dos santos. E vamos voltar ao texto que nós lemos ontem, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, seguindo a temática, né, do aniversário da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós podemos ainda orar mais um momento? Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra, que de fato é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E que nessa manhã, ó Deus, o teu Espírito Santo nos conduza em cada texto lido, que o Senhor traga luz aos olhos do nosso coração e que as verdades da tua palavra possam ser impressas em nossa mente, em nosso interior, de forma transformadora para a glória do teu nome. Nós te pedimos, ó Pai, esta bênção e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu falei com o pastor, né, que hoje pela manhã eu não gostaria de pregar, eu gostaria de fazer o estudo bíblico, né? E realmente essa é uma área, não é, que eu me sinto bem à vontade. Eu sou professor já há algum tempo, né? Então hoje nós vamos ter uma classe de escola bíblica dominical, ok? E eu gostaria de pedir que vocês tenham suas Bíblias abertas, porque nós vamos ler muitos textos bíblicos, né? Ontem de noite a gente teve mais um formato de uma pregação, mas hoje pela manhã eu gostaria de estudar a palavra de Deus com vocês na forma de um estudo bíblico. Ontem nós vimos sobre a importância da doutrina dos apóstolos. E nós vimos que uma igreja ela não pode ser forte, ela não pode ser sólida, se ela não estiver fundamentada no ensino dos apóstolos e profetas. Nós vimos, né, que em nossos dias, infelizmente, muitas igrejas já não se dedicam mais ao estudo da palavra de Deus, mas não existe substituto para isso. E é por isso que uma igreja forte é uma igreja que estuda a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, busca a iluminação do Espírito, busca a aplicação poderosa das verdades de Deus em nossas vidas, especialmente o Evangelho de Jesus Cristo. E agora, pela manhã, eu gostaria de falar somente sobre essa expressão, perseveravam na comunhão. E eu creio, meus irmãos, que esse é um dos nossos maiores desafios em nossa época, porque hoje nós vemos um crescente individualismo nas igrejas. Até isso me faz lembrar de uma música que se cantava antigamente, que diz: eu vim buscar a minha bênção, você veio buscar a sua bênção também. Então, e você percebe, né, que hoje em dia há uma ênfase muito maior em termos da individualização da nossa fé. Isto é, aquilo que Deus pode fazer por mim, a minha bênção, os meus interesses. E isso é uma questão interessante, porque o corpo de Cristo é o corpo de Cristo, onde cada um compreende seu lugar e que todos estão trabalhando juntos pela edificação do corpo. Mas hoje a gente observa, não é, que cada vez mais as igrejas têm se distanciado desta verdade fundamental que Deus nos chamou a comunhão uns com os outros. A palavra comunhão na Bíblia, em grego, é koinonia, que basicamente significa ter algo em comum. E nós, apesar de sermos diferentes em muitos aspectos, se nós cremos em Jesus, no Evangelho, se nós somos transformados pela graça de Deus, nós temos algo muito importante em comum. O que nos une não é uma identidade cultural, linguística ou padrões de costumes da sociedade. O que nos une é Cristo. Se você está em Cristo, você está no corpo de Cristo, você faz parte da mesma realidade. E eu diria que especialmente em nossos dias, nós precisamos enfatizar isto. A nossa unidade, a nossa comunhão, não é um mero ajuntamento, não é uma mera reunião
Igreja não deve ser uma espécie de clube tipo Rotary ou coisas desse tipo assim. Igreja é o corpo vivo de Cristo. E o que identifica a igreja como igreja é a atuação sobrenatural do Espírito Santo, regenerando vidas, fortalecendo vidas, capacitando vidas na comunhão dos santos, né? Existe uma expressão em latim chamada communion sanctorum, né, que é chamado basicamente de comunhão dos santos. Nós não entendemos que a comunhão dos santos ela deve ser vista na perspectiva, por exemplo, da Igreja Católica Apostólica Romana. Não sei se temos amigos católicos aqui ou que vão nos ouvir, mas uma coisa que eu gostaria de dizer é que você não faz parte da igreja simplesmente porque você foi batizado. Você faz parte da igreja se você foi salvo por Cristo, se você foi regenerado por Cristo. E nós não cremos que a regeneração acontece via o batismo. Nós cremos que a regeneração é uma ação soberana, poderosa do Espírito Santo, levando pessoas a um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira fé. A Bíblia diz, e assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, a nossa comunhão não depende de sacramentos, de cerimônias, de rituais. A nossa comunhão é uma comunhão espiritual. E é por isso que nós devemos perguntar, até onde nós compreendemos o que é a comunhão dos santos? Porque nesta época onde todos nós temos uma agenda tão lotada e tantas atividades, tantas preocupações, muitas vezes nós acabamos nos distanciando uns dos outros. E muitas pessoas hoje acabam se reunindo uma vez por semana, no domingo. Não é? E quando você vai para Atos dos Apóstolos, você vê que quando o Espírito de Deus foi derramado de forma poderosa, em cumprimento das profecias do Velho Testamento, especialmente de Joel, capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas, o sinal da presença do Espírito Santo era perseverança na doutrina dos apóstolos e perseverança na comunhão. Porque onde o Espírito está, existe verdadeira comunhão. Nós queremos estar juntos, nós queremos compartilhar os dons espirituais, nós queremos experimentar a comunhão que nós partilhamos. Por isso, eu tenho dito, gente, que comunhão não é simplesmente ajuntamento. Comunhão é uma experiência comum do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em mim, habita em você e que nos une no corpo de Cristo, é Ele que nos dá a percepção de que nós estamos juntos, não somente porque estamos no mesmo lugar, mas porque estamos unidos pela presença poderosa do Espírito Santo. Isso é verdadeira comunhão. É por isso que se existe algo, né, que pode firmar a igreja do Senhor, é a comunhão dos santos, a comunhão dos redimidos. E a igreja, ela vive na esperança da comunhão final, porque nós estamos aguardando aquele dia em que nós vamos ser reunidos pelo Senhor, pessoas de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações que estarão na presença do Senhor, e todos juntos estaremos ali para adorar o Senhor, e nós vamos dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. E existe até uma comunhão mais profunda, porque mais até do que a comunhão dos redimidos, é a comunhão de toda a criação redimida, e também a comunhão com os anjos, né? Porque o trono de Deus é rodeado de anjos, arcanjos e querubins, milhares e milhares, milhões de milhões que adoram o Senhor de dia e de noite. A nossa esperança é nos juntarmos a esse grande coral para nós adorarmos a Deus. Por isso que não importa onde você está nesse momento, se você foi salvo por Jesus Cristo, nós vamos estar juntos lá. E naquele lugar não vai haver mais departamento, né? Então, o pessoal até brincou, né? De que se tiver um lugar muito silencioso, a gente sabe qual é a denominação. Se tiver um outro barulhento, a gente já sabe qual é. Não vai ter mais isso. Todos os redimidos vão adorar a Deus em espírito e verdade, totalmente transformados, né? E eu creio que só essa questão da nossa esperança já deveria nos incentivar a não criarmos tantas cercas. Você entende o que eu quero dizer? A gente começa a criar muitas divisões e muitas classificações. O que nos une é o Evangelho de Cristo. Nós devemos ter convicções firmes na palavra de Deus, mas quem crê no Evangelho de Cristo, quem foi transformado por Deus, faz parte do corpo de Cristo, e esta é a comunhão dos santos.
Meus irmãos, no ano passado, o tempo passa tão rápido, foi no ano passado, eu tive essa oportunidade de participar do Congresso Mundial lá em Lausanne, aliás, de Lausanne, em Seul, na Coreia. E foi algo muito especial de estar com 5.000 irmãos, representando 200 nações, unidos em Cristo, orando e planejando estratégias para alcançar o mundo com o Evangelho de Cristo. E um dos momentos mais significativos que nós tivemos ali no encerramento foi a celebração da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é uma das formas de nós celebrarmos a nossa comunhão. E hoje de noite, se Deus quiser, vamos falar um pouco mais sobre isso. E para mim foi ainda muito mais significativo, né? Porque naquela celebração da ceia, houve quem esteve celebrando a ceia foi um pastor japonês e um pastor coreano. Muitos de vocês talvez não estejam atentos em relação à história, mas o Japão cometeu atrocidades terríveis. Muitas pessoas falam sobre o problema da Alemanha nazista, mas muitos não falam a respeito do que o Japão fez em toda aquela região, na China, Filipinas, naquelas ilhas lá do Pacífico e especialmente na Coreia. E é interessante que não foi só uma vez, algumas vezes na história, mas é interessante que aquelas pessoas perseguidas pelos japoneses cresceram, a igreja cresceu num grande avivamento espiritual, que algumas pessoas dizem que durou 100 anos de oração. Há mais de 30 anos eu tive a oportunidade de visitar a Coreia, inclusive eu subi num daqueles montes, né, onde o pessoal vai para orar, né, e eu achei interessante muitos coreanos com paletó e gravata e subindo a montanha, né, para ficar lá buscando a presença do Senhor. Mas eu tive a oportunidade de visitar o Memorial dos Mártires. Ali perto de Seul existe uma edificação e um espaço dedicado para lembrar o que aconteceu. Quantos cristãos coreanos foram martirizados, em primeiro lugar, pela ocupação japonesa, em segundo lugar, por causa da guerra que houve nos anos 1950. E, e talvez uma das coisas mais difíceis foi que eles pediram para a gente entrar num espaço, numa sala, que na forma de U havia fotografias de pessoas. E ali eram fotografias de mártires. E eles conseguiram a fotografia de formatura de cada um deles. Sabe, com aquela roupa de formatura e tudo mais. E eles pediram para a gente percorrer e dizer, olhe para cada um deles. Gente, não é uma coisa fácil. Você olha para um e você vê, esse morreu por Jesus. Talvez torturado, preso, torturado, morto. E o próximo. E depois o seguinte. E você vai percorrendo a sala. Quando você chega no final, é o maior choque que existe. Porque naquela mesma moldura que moderava a fotografia de todos aqueles mártires, existe um espelho. Você consegue imaginar o que significa encontrar o seu rosto naquela moldura? Eu me lembro que a minha reação foi: eu não sou digno de me ver aqui. Porque esses morreram por Jesus. E talvez uma coisa ainda mais interessante, gente, é que eu era muito parecido com eles. Porque coreanos e japoneses fisicamente são muito parecidos. Qual era a diferença? Eu não morri por Jesus. Todos eles morreram por Jesus. Eu voltei dali impactado. Depois de 30 anos eu tive a oportunidade de voltar. E no encontro lá de Lausanne, a celebração da ceia do Senhor para mim foi algo tão significativo. Por quê? Porque um pastor descendente, um pastor japonês, se colocou ao lado de um pastor coreano para dizermos: em Cristo nós somos um. Em Cristo nós nos reconciliamos. Em Cristo nós pedimos perdão pelos pecados dos nossos ancestrais e nós afirmamos, né, que nós cristãos, nós somos um. A história que aconteceu foi terrível, mas nós queremos afirmar para o mundo que nós cristãos estamos comprometidos com a verdadeira unidade do corpo de Cristo. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu sempre digo assim, eu nunca vou me emocionar com isso, mas é muito difícil.
Mas o que eu posso dizer, meus irmãos, é que mais do que nunca nós precisamos afirmar a comunhão dos santos. Digo que o que nos une é Jesus. Culturas, tradições, conflitos. Isso faz lembrar que há anos eu estava em São Paulo e eu encontrei um árabe e um judeu convertidos a Jesus, de mãos dadas. Porque é o Senhor quem faz. Nessa história, até flamenguista e fluminense... Mas é brincadeira. A comunhão dos santos. Mas qual é o fundamento da comunhão? O fundamento da comunhão é a nossa comunhão com Deus. Então, não há como nós termos comunhão com outros se nós não tivermos comunhão com Deus. Porque quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais próximos nós estamos uns dos outros. O que nos distancia uns dos outros é que nós estamos distantes da comunhão com Deus. E a comunhão com Deus é uma comunhão trinitária. Porque nós temos acesso ao Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Há anos atrás, um teólogo chamado John Owen escreveu um livro chamado Comunhão com Deus. E ele escreveu como é a experiência do cristão na comunhão com o Pai, comunhão com o Filho e comunhão com o Espírito Santo. E essa é uma questão importante porque o fato é que a Trindade é uma realidade misteriosa. Ninguém conseguiu explicar a Trindade, mas nós cremos na Trindade porque a Bíblia ensina a Trindade, apesar do nome não estar ali, nós cremos que só existe um Deus que subsiste em 3 pessoas. Nós devemos afirmar a unidade, nós devemos afirmar a Trindade. Ainda assim, quando nós vamos para a Bíblia, não são 3 manifestações, não são 3 características, são 3 pessoas. E, portanto, há um sentido verdadeiro que o relacionamento com o Pai é distinto do relacionamento com o Filho, que é distinto do relacionamento com o Espírito Santo. E daí é importante nós lembrarmos, quando o próprio Senhor Jesus ele disse, eu quero que vocês tenham a alegria que eu tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Porque existe a comunhão dentro da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo, desde toda a eternidade. Nós não conseguimos compreender o que significa eternidade. Porque se você conseguisse entrar numa máquina do tempo, você nunca conseguiria programar para que ele voltasse para o início de Deus, porque Deus não tem início. Eu não sei quantos de vocês aqui, pais, já ouviram seus filhos perguntando, papai e mamãe, quem criou Deus? E sabe qual a resposta que você deve dar? Meu filho, minha filhinha, Deus não foi criado. Exatamente porque ele é Deus. Somente Deus é eterno. Ele sempre existiu. Aí alguém vai dizer, mas as crianças não têm condições de compreender isso. Minha pergunta é, e você compreende? Nós afirmamos a eternidade de Deus na Santíssima Trindade porque nós cremos na revelação que Deus fez a seu respeito. De que só existe um Deus na sua essência que subsiste em 3 pessoas. Mas uma coisa nós podemos dizer é que nós somos chamados à comunhão com Deus, que nós temos acesso à presença de Deus, que no Velho Testamento Deus estabeleceu o tabernáculo como uma mediação para que as pessoas pudessem chegar à presença de Deus. Mas esse acesso era mediado pelos sacrifícios, pelo sacerdócio, e que somente uma vez por ano um sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício em nome do povo. E havia outros sacrifícios que eram oferecidos durante todos os dias. O povo aprendeu que o acesso a Deus não é uma coisa tão simples assim. Lá no Velho Testamento, se alguém tinha uma revelação de anjo da parte de Deus, as pessoas pensavam que iriam morrer, como o próprio Isaías, que recebeu uma revelação da glória do Senhor, que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e pensou que iria morrer. Lá em Êxodo, Deus mesmo havia dito, quem tocar no monte vai morrer. Porque Deus é santo e Deus é fogo consumidor. Como é que alguém pode ousar comparecer diante da sua presença? Mas o fato é que, através do sacrifício de Cristo, o véu do templo
foi rasgado pela mão de Deus, de alto a baixo, e o novo e vivo caminho foi aberto pelo véu, que é o véu rasgado do templo, e agora nós temos acesso à presença de Deus pela mediação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, e nós podemos chamar aquele que está sentado no trono de nosso Pai, e nós podemos nos aproximar com ousadia diante do trono da graça, não porque nós confiamos em nós mesmos, mas porque nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. E aquele que está sentado à direita do Pai é o nosso sumo sacerdote, o Cordeiro que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos, e ele intercede por nós. E agora nós não precisamos ter medo, porque aquele que é fogo consumidor é o mesmo que nos recebe na sua presença através da mediação de Cristo. E quem nos dá essa experiência espiritual é o Espírito Santo, e por isso a Bíblia fala sobre a comunhão do Espírito. Porque é o Espírito Santo que promove a comunhão com Deus e é o Espírito Santo que promove a comunhão uns com os outros. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, diz: fiel a Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos a comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho. E você observe que, especialmente nas cartas, nós temos essa expressão em Cristo. A expressão em Cristo não significa simplesmente que você declarou a sua fé em Jesus. Isso é importante, mas a expressão em Cristo significa que pelo Espírito Santo você foi unido a Cristo. Que você foi batizado no corpo, você foi inserido no corpo de Cristo e agora você tem uma união vital com Cristo. E aqui a linguagem ela é muito profunda, né? Porque nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, nós estamos unidos a Ele, como um ramo que está unido a uma videira, e dele nós absorvemos a vida, porque nós estamos unidos a Ele pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz para o conhecer e me conformar com Ele, tanto no sofrimento como na ressurreição. Ele diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele está presente, não só ao nosso lado, mas Ele está em nós. E nós estamos nele, pelo Espírito Santo que habita em nós. Esta é uma comunhão espiritual. E eu creio que nós precisamos cultivar a consciência dessa comunhão. Eu não preciso de participar de uma Eucaristia para dizer que eu estou unido a Cristo, porque se eu fui regenerado, eu já estou unido a Cristo, e eu habito nele, e ele está em mim, e eu posso experimentar a sua presença, a sua graça, o seu poder, o seu amor. E ao mesmo tempo nós temos esta comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não somente habita no corpo, que é a igreja, que é santuário, mas nós também individualmente. Eu me lembro que uma vez eu ouvi um teólogo dizendo que o Espírito Santo não habita individualmente no crente. Mas é um grande teólogo, mas eu sinto discordar dele nesse aspecto. Por quê? Porque a Bíblia diz, vocês não sabem que são templo do Espírito Santo? E que Deus habita em nós, nós somos a habitação de Deus no Espírito, tanto individualmente como coletivamente, nós somos a habitação do Espírito Santo. E é somente por isso que nós podemos experimentar, nós experimentamos a regeneração, experimentamos a iluminação espiritual, a santificação, os dons espirituais, o fruto do Espírito, a obra do Espírito em todas as suas dimensões, porque o Espírito de Deus habita em nós, nós temos a comunhão com Ele. É por isso que esta comunhão, na perspectiva da eternidade, ela precisa ser fortalecida. Porque quanto mais fortalecida for a sua comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mais forte vai ser a sua comunhão uns com os outros. Porque você vai ter cada vez mais muito em comum com o seu irmão. O que nós vimos e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1,3. Observe, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, e pelo Espírito Santo.
Porque nós temos a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos nós. Às vezes nós vemos isso como uma bênção apostólica, até como uma espécie de ritual na liturgia, mas Paulo está declarando uma verdade fundamental, a comunhão com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Somente quando nós fortalecemos esta comunhão é que nós podemos fortalecer a comunhão uns com os outros. Então, o que significa essa comunhão uns com os outros? Em primeiro lugar, é uma união espiritual. Não é o fato de você convocar uma reunião, uma discussão de doutrinas e dizer estamos de acordo, então estamos unidos. Unidade doutrinária é muito importante, mas em primeiro lugar é uma unidade espiritual, porque nós compartilhamos junto a experiência do acesso ao Pai, a experiência da redenção em Cristo, da presença de Cristo, a experiência da habitação do Espírito Santo, e é por isso que a comunhão cristã é algo espiritual. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos 14 a 19. Efésios 2, 14 a 19. Aliás, se você deseja se aprofundar na compreensão do que é a igreja, estude a carta de Paulo aos Efésios. Você observa que depois de Paulo ter falado sobre o grande plano da redenção, e ele ora para que nós tenhamos uma compreensão dessas verdades, ele mostra que nós estávamos mortos e Deus nos deu vida, e agora nós somos salvos não pelas obras, mas pela fé em Cristo. E a partir do versículo 11, veja só, eu falei 14, mas vamos só para ler a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo. Observe, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Veja a Trindade aqui. Nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus, pelo Espírito Santo. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos, família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você percebe que a linguagem toda não é uma linguagem individualista, é uma linguagem do corpo, é uma linguagem da comunidade. Por exemplo, nós temos acesso ao Pai em um Espírito e agora nós temos uma só pátria. Nós somos concidadãos. Gente, algum tempo, na viagem, eu pude passar uns dias lá no Japão, né? Inclusive visitar o meu irmão, que mora lá. Mas às vezes as pessoas perguntam, você não tem direito à cidadania japonesa? Tenho, plenos direitos. Eu sou filho de japonês, não é? Eu sou a segunda geração de japonês. Meu pai veio como migrante do Japão. Mas o Japão diz, se você quiser cidadania, primeiro, você vai ter que ser fluente em falar e escrever japonês, e você vai ter que aprender aí pelo menos uns 3.000 caracteres. Em segundo lugar, você vai ter que aceitar toda a cultura, e em terceiro lugar, você vai ter que renunciar à sua cidadania anterior. Senão você não pode ser cidadão. E agora nos Estados Unidos é diferente, você pode ser cidadão brasileiro e americano, né? Eu morei um tempo lá e meu filho nasceu lá, ele é cidadão americano, agora está mudando, né? E ele tem dupla cidadania. Aí quando ele chega, passaporte americano, passaporte brasileiro, não tem problema. Quando eu fui levar ele uma vez lá, eu estava numa igreja e o pastor pregou sobre a cidadania romana do apóstolo Paulo, que ele usou
Paulo deu carteirada. Sou cidadão romano. Cidadania é uma coisa impressionante, né? Mas o que eu quero dizer, gente? Nenhuma cidadania aqui da terra se compara à cidadania celestial. Porque nós fazemos parte desta pátria celestial, desta nação santa, formada por pessoas de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. E, portanto, se nós cultivamos essa verdadeira unidade espiritual, nós devemos buscar esta unidade e não criar separações e desavenças e brigas e conflitos. Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Veja, quando nós nascemos de novo, Cristo vem habitar em nós, mas Paulo está falando sobre uma experiência mais profunda, mais poderosa na comunhão dos santos. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, observe agora o verso 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A percepção mais gloriosa do Evangelho acontece na comunhão dos santos. Você observa que quando nós compreendemos o que é o Evangelho como corpo de Cristo, nós temos uma percepção muito gloriosa de todas as dimensões do amor de Cristo. E quando nós compreendemos com todos os santos, essa compreensão, muito mais de compreensão intelectual, é uma percepção profunda espiritual, como Paulo diz em Efésios capítulo 1, essa percepção espiritual nos leva a experimentar a plenitude de Deus. A presença e a plenitude de Deus é experimentada na comunhão dos santos. É por isso que nenhum crente individual pode experimentar todas as dimensões do amor de Cristo. Isso só pode acontecer quando nós estamos unidos ao corpo de Cristo e nós cultivamos comunhão espiritual. E você pode dizer, mas isso é uma coisa muito grandiosa. Sim, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, porque essa comunhão dos santos é uma manifestação sobrenatural, espiritual, é uma ação do Espírito Santo em nós. Por isso que ele diz, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja. Deus é glorificado na comunhão dos santos. E em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você pode verificar aqui uma questão fundamental. Quanto mais a igreja é unida espiritualmente, mais Deus é glorificado. E mais nós experimentamos a presença de Deus. A história dos grandes avivamentos espirituais é a história de um despertamento da comunhão dos santos. É por isso que a Bíblia não nos ensina um cristianismo individualista. E é por isso que esse fenômeno dos desigrejados não é da vontade de Deus. Pessoas que dizem assim, eu fico em casa, assisto uma mensagem, faço as minhas orações, está desobedecendo a vontade de Deus, porque Deus falou através do autor dos Hebreus, não deixe de congregar como fazem alguns, tanto mais como o dia se aproxima. Eu sei que muitas vezes a comunhão dos santos não é fácil, não é? Como também não é fácil a convivência em família. Eu tenho 2 meninos, gente, meninos, né? 23 e 25 anos. Existe concordância absoluta dentro da família? É isso. Talvez tenha famílias aqui que não tem nenhum conflito, né? Mas nós somos família. E quando nós somos famílias, nós compreendemos, nos perdoamos, reconciliamos e nos fortalecemos. E ninguém mexa com isso. Você sabe que às vezes tem pessoas que querem colocar o dedo... Aqui não, aqui é uma coisa nossa. Porque o que nos une é Cristo. E é o perdão de Deus. E a comunhão do Espírito Santo. Unidade espiritual. É por isso que nós devemos nos comportar de forma digna dessa vocação, desse chamado que Deus fez para nós, com toda humildade e mansidão. Não deve haver lugar para vaidade, para arrogância. Pelo contrário,
longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso é comunhão. Gente, não significa que você vai querer uma espécie de conformidade, tipo soldadinho de chumbo. Nós somos diferentes. E eu quero dizer para você, não diga a mesma coisa em um caminhão cheio de japoneses, porque isso é uma ofensa gravíssima. Porque eu sei que os japoneses são muito parecidos, mas eles são diferentes. Eu me lembro do meu irmão que, quando nos primeiros anos que ele esteve no Japão, você vai ver, gente, lá, os trabalhadores, de forma geral, eles usam quase a mesma roupa, camisa branca, calça preta, sapato social, as criancinhas vão para a escola, todas as meninas têm o mesmo corte de cabelo, o mesmo uniforme, essas coisas todas, parece muito um com o outro, mas depois você começa, na semelhança, você começa a perceber as diferenças. E você vai descobrir que tem japonês arruaceiro, tem japonês, até japonês extrovertido tem. Então você pode perceber como existe diversidade. Mas uma coisa que nós devemos lutar é pela unidade. Porque, gente, aí está uma característica do amor. Quando você tenta compreender a diferença do seu irmão e ainda assim dizer, nós estamos juntos. Eu me lembro que na época do Betel, na sua época tinha a história dos temperamentos? Temperamentos controlados pelo Espírito? Gente, com todo respeito, eu não concordo com Tila Rai em relação a isso. Colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. Né? E eu me lembro que naquela época tinham pessoas meio pavio curto, né? E sabia que tem seminarista pavio curto também? Mas e tinha alguns que nem pavio tinham. Então, aí a pessoa diz, eu sou colérico. Aí, quando o pessoal pensava, né, em começar um relacionamento de namoro e tudo mais, você não combina comigo, porque eu sou melancólico, você é colérico, não vai dar certo, e coisas assim. Gente, não coloque rótulos na cabeça das pessoas, porque cada pessoa é uma individualidade, cada pessoa é um mundo, cada pessoa é uma combinação de características, de virtudes, de defeitos e tudo mais. Né? Lá fora o pessoal coloca na forma de signos, né? Signos do zodíaco, né? Você é aquário, você é touro, você é libra, sei lá o quê. Não, nós somos diferentes. Mas a glória da comunhão do corpo é que na diferença nós encontramos verdadeiro amor. E aprendemos a admirar a diferença, a respeitar a diferença e usar a diferença para a edificação do corpo de Cristo. Ainda bem que nós somos diferentes. Irmãos, há anos atrás eu fui pastor de uma igreja de um porte maior e eu tive uma secretária que foi uma das maiores bênçãos. Aliás, nessa viagem eu pude encontrá-la. Por quê? Só dizer uma coisa para vocês. Gente, eu não suporto burocracia. Papelada, sabe? Essa questão toda. Você já percebeu que tem pessoas, né, que quando vão guardar as contas de casa, tem a conta de energia, a conta da internet, a conta disso e tudo mais, né? Eu não consigo. Mas o fato é que a minha secretária, ela fazia tudo. Aliás, ela pensava antes de mim. Ela já deixava tudo pronto. Ela só dizia, pastor, assine aqui. Ok. E para mim estava tudo bem. Agora por quê? Porque nós somos diferentes. Existem umas pessoas que são muito extrovertidas, né? Que falam pelos cotovelos. Né? Por que as pessoas falam pelo cotovelo? Né? Você conhece pessoas assim que começam a falar e não para. Às vezes nem respira. E tem outras pessoas, para você arrancar uma palavra, você vai ter que insistir muito. Existem aquelas pessoas que quando chegam no ambiente, elas dizem, chega aí, pessoal. Existem outras que vão lá para o cantinho e digam, nem chegue perto de mim. Nós somos diferentes. Quem se lembra dos 7 anões, a história da Disney? Tinha o dengoso, o zangado, nós somos diferentes. Mas na comunhão dos santos nós experimentamos essa compreensão de que nós somos unidos pelo sangue de Jesus. E que nós procuramos compreender mais o outro. Segundo lugar, primeira união espiritual. Segundo lugar, é uma edificação mútua. Eu me lembro que há anos atrás chegou em minhas mãos uma revista de escola dominical com o título Uns aos Outros. 3 lições sobre a comunhão mútua. Agora, por quê?
A mutualidade significa que nós vamos nos servir uns aos outros, vamos amar uns aos outros, vamos perdoar uns aos outros, ensinar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Em outras palavras, nós vamos estar sempre preocupados uns com os outros. Isso é comunhão. Não sei se vocês já viram um livro escrito por Dr. Tim Keller, né? Que faleceu agora há algum tempo. Ego transformável. E uma questão que ele trabalha é isso. É de que o nosso maior inimigo não está fora. Não é o mundo, não é o diabo, somos nós mesmos. É o nosso ego. Porque aqui a gente quer que o mundo inteiro gire ao redor de nós mesmos. E que nós queremos que todos sirvam os nossos interesses, que todos colaborem com aquilo que nós queremos que aconteça. Egoísmo é quando o eu se torna o centro de todas as coisas. O egoísmo chega a ser patológico na forma de narcisismo, quando as pessoas se tornam adoradores de si mesmos. E o narcisista é aquele que nunca está errado e todos os outros estão. O narcisista é aquilo que, se ele cometer um erro, ele cometeu porque o outro foi culpado. E aí ele vai fazer questão de dizer: você foi culpado por causa disso, por isso que eu fiz. O narcisista é aquele que fica extremamente ofensivo quando você faz uma crítica. Mas ao mesmo tempo tem uma língua afiada para criticar os outros. Aquele que foi transformado pela graça de Deus tem duas preocupações. Em primeiro lugar, amar a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, desejar que Ele seja engrandecido, louvado, reconhecido, admirado. Em terceiro lugar, o amor pelas pessoas que estão ao nosso redor. E aqui nós temos uma questão delicada, porque eu me lembro que anos atrás eu estava lendo o livro do Dr. Norman Geisler sobre ética cristã, e ele falava ali sobre a ética do amor próprio. E eu entendo que há um certo sentido em que nós temos que compreender que nós somos dignos diante de Deus. Especialmente quando nós temos a tendência de nos agredir demais. Você não vale nada. Sabe a pessoa que olha no espelho, você não vale nada, ninguém gosta, ninguém te admira, essas coisas assim. Mas uma coisa que eu não posso concordar com ele. E, aliás, acho que ele não falou isso. Mas é muito comum na cultura popular, no meio dos evangélicos, você não pode amar o próximo se primeiro você não ama-se a si mesmo. Isso não é verdade. Porque o que a Bíblia diz é que ninguém jamais odiou sua própria carne antes dela cuida. Jesus disse: ama o seu próximo como você se ama a si mesmo. Em outras palavras, a importância e a dignidade que você dá para você, que você também possa dar e atribuir para as pessoas que estão ao seu redor. Isso já seria muita coisa. E é por isso que eu creio, gente, que o egoísmo é uma das coisas mais terríveis. Essa foi a causa da queda do diabo. Ele queria adoração para ele mesmo. Sabe uma coisa libertadora na comunhão dos santos? É quando você descobre que você existe para a glória de Deus e para o bem das pessoas que estão ao seu redor. Aí você pergunta: mas onde é que fica eu? E eu? E eu? E eu? Cumprindo o propósito de Deus, porque você foi criado para adorar a Deus e amar o próximo. E pessoas que têm um sentimento assim de inferioridade. Tem até uma música antiga, né? Nada de viver ser complexo inferior, pensando às vezes que não é ninguém. Não é uma música assim? Gente, talvez você não concorde comigo, mas complexo de inferioridade é vaidade, é orgulho, é prepotência. Quando você diz assim, ninguém me valoriza, é porque você tem um senso de valor pessoal muito grande e você fica revoltado com as pessoas que não reconhecem o seu valor. Mas no momento em que você reconhece que você não deve buscar o reconhecimento, mas você deve glorificar a Deus e demonstrar amor e compaixão pelas pessoas, você não vai mais ficar preocupado com esse termômetro de aceitação. Você já percebeu que muitas pessoas, elas são tão sensíveis. Às vezes você diz: por que você disse isso? Você disse isso porque você estava pensando aquilo, e eu estou com raiva de você, porque você pensou. Eu não pensei. Pensou! Não, pensou, eu sei que você pensou. Sabe, tem pessoas assim que são tão sensíveis que qualquer coisa, elas estão chateadas, elas estão magoadas, elas estão ressentidas. Quando você descobre que você foi amado incondicionalmente por Cristo,
e que você tenha acesso à presença de Deus, o Espírito Santo habita em você, você não vai ficar mais preocupado com essa obsessão. Porque você vai erguer a sua cabeça e vai caminhar. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda que sejamos rejeitados, desprezados, perseguidos e todas essas coisas, uma coisa nós podemos saber: Deus nos ama. E nos ama com amor incondicional. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, a igreja de Filipe já tinha grandes virtudes. Veja o que Paulo diz: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Gente, isso na verdade não é simplesmente uma espécie de exercício. É uma realidade. Porque há um sentido muito verdadeiro que as pessoas que estão ao seu redor têm muito mais virtudes e coisas que você pode admirar. Considere o outro superior a você mesmo. Porque no nosso interior, muitas vezes, isso me faz lembrar, né, que há pessoas que quando chega a hora de tirar, falam: sai da frente, e vai, agora pode tirar. Já viu algumas pessoas dizem: eu não gosto daquela igreja porque ela não me dá oportunidade. O que você quer dizer por oportunidade? É estar na frente para pessoas verem você? Porque a oportunidade está acontecendo o tempo todo. De servir, de amar, de orar, de interceder, de evangelizar, de discipular. As oportunidades estão aí. Mas se você quer aparecer, aí já é outra coisa. Aliás, eu quero dizer para vocês: não queiram aparecer. Porque a responsabilidade é muito maior. Às vezes eu fico vendo o pessoal do louvor aqui. Eu tenho conversado com um grupo de louvor lá da igreja. Meus irmãos, a responsabilidade de vocês é ter a técnica, é ter a harmonia, mas mais do que isso, que vocês possam ser vistos como adoradores. E que as pessoas possam olhar para você e dizer: ali está um adorador, alguém que ama o Senhor. Eu tenho sido muito edificado aqui com os momentos de louvor aqui da igreja, né? Exatamente por essa questão. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem tinha mais direitos do que Jesus? Sendo Deus eterno, ele aceitou se fazer carne, se humilhar na manjedoura e viver uma vida humana de servo, cansando, tendo fome e sendo rejeitado. Eles têm o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Em outras palavras, ele não reivindicou os seus direitos. Ele poderia simplesmente: eu sou Deus, agora eu acabo com todo mundo. Não. Por amor, ele veio para morrer na cruz em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados. Ele nos amou e nos amou até o fim. O Rei da Glória deixou a sua coroa, o seu trono de glória, e se humilhou para se oferecer como sacrifício em nosso lugar. E é por isso que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. A Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. Comunhão, edificação mútua. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Aliás, capítulos 11, 12, 13 e 14 é comunhão. E uma mensagem muito importante para aquela igreja que estava dividida. Eu sou de Paulo, sou de Cefas, sou de... e tudo mais. Porque ele diz aqui, versículo 12, capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Sabe o que é um fim proveitoso? É um fim que contribui para todos, para a edificação do corpo. Isso é um fim proveitoso. Depois de tudo, você não está perguntando o que é que eu ganho com isso, mas está perguntando o que o corpo ganha com isso e como Deus pode ser exaltado e glorificado. Colossenses 3:12.
Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados. Você viu, né? Alguém já brincou aqui. Tá vendo por que pastor usa terno? Porque tá escrito aqui. Revesti-vos e ternos. Então, aí que começa a heresia, né? Mas revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo árbitro no vosso coração. Deixa eu só fazer uma observação, gente, é muito comum no meio evangélico dizer: se você tiver paz no coração, então é de Deus. E cita esse texto aqui. Mas esse texto não está dizendo que você deve tomar decisões porque você sente paz no coração. Ele está dizendo que você deve promover a paz do corpo de Cristo. Porque a paz de Cristo é o árbitro, aquele que define o que vai ou o que não vai acontecer dentro do corpo de Cristo. Esse é o sentido do texto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Gente, uma das dimensões mais significativas da comunhão dos santos é que todos são habitados ricamente pela palavra de Cristo. Quanto mais você estiver cheio da palavra de Deus, mais você vai ter comunhão uns com os outros. Porque o seu propósito não é demonstrar que você sabe mais do que os outros. Você sabe para edificar o seu irmão, para que vocês possam se ajudar uns aos outros na compreensão e no poder transformador da palavra de Deus. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso é a comunhão dos santos. A edificação mútua. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele disse: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Uma das melhores maneiras de nós promovermos a comunhão dos santos é conhecermos e exercermos nosso dom espiritual na edificação do corpo de Cristo. Agora é uma pena, porque algumas pesquisas mostram que mais de 90% das pessoas nas igrejas não sabe e não usa seu dom espiritual. Eu sei que existe aí uma questão toda de discussão sobre se alguns dons cessaram, outros não e tudo mais. Eu não vou entrar no mérito da questão. Eu pessoalmente não creio, mas eu também não aceito que muitas coisas que o pessoal diz que é dom espiritual é dom espiritual. Você tem que passar tudo pelo crivo das escrituras. Mas uma coisa é certa, é de que a edificação do corpo acontece quando você compreende seu lugar no corpo de Cristo e como você pode contribuir para que o corpo todo seja fortalecido. Nós precisamos uns dos outros. O que eu tenho dito, gente, é que a edificação da igreja não acontece com uma coluna, mas com diversas colunas. Porque se é somente uma coluna, quando ela cede, todo edifício cai. Mas quando ela tem muitas colunas, uma coluna pode até colapsar, mas ela vai continuar firme e forte, porque ela está fundamentada sobre muitas colunas. Além disso, meus irmãos, a comunhão dos santos, ela acontece quando nós compartilhamos a missão que o Senhor nos deu. E eu gostaria de lembrar, não é, em Filipenses, voltando para Filipenses capítulo 1. Você vê, Paulo estava preso, havia a possibilidade dele ser executado, os irmãos estavam tristes, estavam perguntando, e agora o que vai acontecer? Mas o que o apóstolo Paulo disse é que ele estava grato pela cooperação dos irmãos na proclamação do evangelho, e que Paulo, que estava preso, ele estava evangelizando os soldados romanos, e que os irmãos que ficaram estavam anunciando com mais zelo ainda. Havia alguns até que estavam anunciando por outras motivações, mas Paulo diz, o que importa é que Cristo seja proclamado. E o apóstolo Paulo, ele mostra, não é, que através da compreensão da nossa missão, nós compartilhamos algo muito significativo. Sabe, você quer promover mais a comunhão? Participem juntos da proclamação do evangelho, do fazer discípulos, de anunciar a palavra de Deus, de promover a obra missionária, porque é na cooperação da obra que nós estamos juntos. Eu tenho observado que às vezes, quando nós dizemos, não, eu só quero ser um crente normal, só vou para a igreja no domingo, você não sabe o que é comunhão.
Porque o fato é que quando você está junto, ombro a ombro com seus irmãos, trabalhando, servindo ao Senhor, na seara do Senhor, você sabe o que é companheirismo, o que é amizade, o que é comunhão, o que é estar junto, levando as cargas uns dos outros. E por isso que o apóstolo Paulo disse aqui que ele estava crendo que ele seria solto, e de fato foi solto, não é? Porque ele diz, eu quero estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, eu creio que eu vou ficar, não é? Gente, a única razão que ainda Cristo não nos levou para o céu é que nós temos uma missão para cumprir. Uma vez, George Whitefield, o maior evangelista da história da igreja, depois do apóstolo Paulo, disse, nós somos imortais até que tenhamos cumprido a nossa missão. Agora, depois que cumpriu a missão, e gente, até o pastor falou, né, na época que eu fui internado com Covid, eu pensei, pronto, parece que agora termina aqui. Quando você está deitado numa maca e você está sendo levado para o centro de tratamento intensivo, aí a coisa é séria. E o fato é que eu fiquei durante algum tempo bem em cima, ou ia para cá ou para lá. Alguns até já declararam que eu tinha morrido já, né? Você sabia que o pastor Jorge morreu? Mas o fato é que Deus não permitiu. Mas uma coisa eu posso dizer, cada dia, como disse o poeta, é uma dádiva que poderia não ter existido. Cada dia é um dia que o Senhor nos dá. Cada dia é um dia para servirmos ao Senhor. Porque nós cremos na ressurreição dos mortos, nós dizemos, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sejam sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Como dizia o antigo hino, compensa servir ao Senhor. Agora, se você está buscando só os seus próprios interesses, isso é uma questão muito séria. O apóstolo Paulo diz, eu não tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Nós temos uma missão. E ao mesmo tempo, nós cultivamos a comunhão dos santos a partir da vivência do corpo de Cristo no seu dia a dia. Sabe, a celebração da ceia, a oração, estudo bíblico, adoração, reunidos como igreja, tudo isso servindo ao Senhor, sabe, ministérios de compaixão, misericórdia, em tudo isso nós experimentamos a comunhão dos santos. Mas que essa comunhão seja verdadeira, seja autêntica, seja sincera, porque às vezes há pessoas que gostam de participar, mas com outras intenções. Nós precisamos sondar o nosso coração para saber se nós estamos praticando a comunhão de forma sincera. Por isso que eu queria dizer para vocês aqui, eu vou adiantar, e tem uma lista aqui. Você deseja promover a comunhão dos santos? Em primeiro lugar, participe da igreja. E às vezes as pessoas dizem, eu não tenho tempo. Você tem tempo para aquilo que é importante. Aliás, eu gostaria de dizer, se você não tem tempo, pega um pedaço de papel, divida em 7 colunas, divida em horas ou meias horas e anote tudo o que você faz. E você vai descobrir que você tem tempo. De forma geral, é porque você não está sabendo administrar o seu tempo e você está deixando que as urgências dominem a sua agenda, ou você está atribuindo importância a coisas que não são importantes e deixando de fazer aquilo que é importante. Mas não deixe de congregar como fazem alguns. Eu queria perguntar, qual era a frequência da comunhão dos santos na igreja primitiva? Todos os dias. Não, mas peraí. Pois é. Isso não significa que você deve vir, né? Já seria um sonho, né? Pessoas antes de trabalhar e ir para a escola, vir para a reunião da igreja para orar juntos e meditar na palavra de Deus, né? Como acontecia em Genebra no século XVI. Mas participe da igreja. E eu soube que vocês têm aqui pequenos grupos. Eu tenho visto, gente, é uma das melhores formas de nós experimentarmos a comunhão, é no pequeno grupo. Porque quando nós estamos na reunião maior, nem sempre nós temos a oportunidade de interagir, de ouvir, de orar, de sentir a dor do irmão, de nos fortalecermos uns aos outros, de servirmos uns aos outros. Esteja acessível. E o que eu quero dizer é, se alguém disser, olha, eu estava querendo orar um pouco com vocês, olha, infelizmente eu não tenho tempo, estou muito ocupado, minha agenda é muito lotada. Reorganize e reestruture a sua vida para que você tenha tempo para os seus irmãos.
Sabe, de vez em quando eu com o pastor, às vezes uma pessoa liga, pastor, a gente pode conversar? Aí eu fico pensando, gente, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tudo mais. Mas o fato é que nós precisamos estar disponíveis. Porque às vezes as pessoas elas estão passando momentos tão difíceis que a melhor coisa que você pode fazer não é ser um terapeuta, um conselheiro, mas ouvir e apoiar e estar perto. E isso é muito importante. Já viu aquela pessoa, né, que diz, olha, eu estou passando um problema tão grande. Ah, qual é o problema? Não, está acontecendo isso, 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 né? E por que você acha que isso está acontecendo? Porque por causa disso, disso, disso. Quais são as soluções que você vê para esse problema? Olha, poderia ser solução 1, 2, 3. Né? Dessas soluções, qual seria mais interessante para você? Eu acho que a solução 2 seria interessante. Mas você acha que é viável praticar a solução 2? Pensando bem, eu acho que dá certo se eu colocar a solução 2. Né? E então, você está pronto para implementar a solução 2? Eu estou pronto. Ah, obrigado pelos conselhos. Você não deu conselho nenhum. Você entende? Mas só o fato de você saber ouvir e estimular as pessoas a refletir, especialmente à luz da palavra de Deus, é algo especial. Busque ativamente oportunidades, não espere para que elas aconteçam. Você percebe que vamos ver. Você viu quando a pessoa, vamos ver, vamos ver. Busque ativamente. Você pode até dizer, nessa semana vou visitar pelo menos um irmão. Nessa semana, pelo menos, eu vou visitar aquela irmã idosa que está enferma para orar com ela. Nessa semana, pelo menos, eu vou convidar alguém para ir lá para casa. Não é? Agora, avise a sua esposa antes. Então, não chegue e dizer, querida, trouxe um convidado. O que você fez? A casa está uma bagunça, está um caos, né? Não, eu sei que isso não acontece, né? Mas vamos supor que isso acontecesse, né? Mas, gente, abra sua casa. É a comunhão dos santos. É algo muito especial. Busque o interesse dos outros. Pessoal, o que isso vai me adiantar? Pense o que você pode fazer pelos outros de acordo com o seu dom espiritual. Eu quero dizer para vocês, não me peçam para cantar, porque eu não vou estar servindo ao bem comum. Então, porque eu digo assim que para mim só falta 3 coisas nessa área, melodia, harmonia e ritmo, né? Mas, mais ou menos, até que o pessoal diz que eu melhorei um pouquinho, mas busca o interesse dos outros. Gente, é tão especial quando você começa a pensar nos outros, sabe? E olha, isso é saúde para você. Seja um criador de vínculos. Gente, é algo tão especial quando tem pessoas, né, que tem uma pessoa aqui e outra ali diz, ei, vem cá pra cá, e você, vem pra cá, e começa a promover a conversa, e começa a reunir os interesses, e começa a compartilhar aquilo que existe em comum em relação àquelas duas pessoas. De repente, um relacionamento está estabelecido ali, um criador de vínculos. Lide com os conflitos. Não fuja dos conflitos. O que eu tenho observado de forma geral é quando você evita lidar com o conflito, ele se agrava. Há tempo para todas as coisas. Às vezes elas se resolvem, mas outras vezes nós precisamos lidar. Só isso daqui é muita coisa. Você foi chamado para pacificar, não para jogar fogo. Já viu que de vez em quando alguém diz, olha, você sabia que fulano de fez isso? É mesmo? Gente, como isso é feio! Quem diria? O nosso irmão! Gente, eu queria só dizer aqui para os irmãos, né? Se vocês forem orar uns pelos outros, né? Não faça oração de carapuça. Eu não sei se você entende o que eu quero dizer. E Senhor, abençoa fulano de tal, porque ele fez isso, disse aquilo e tudo mais, e, sabe? E outra coisa também, quando você vai levantar os pedidos de oração, não faça a reunião de oração a reunião da maledicência, da fofoca, você entende? E às vezes há pessoas, né, que dizem, você soube da última? Eu não vou dizer, não, diga! Não vou dizer, diga! Há pessoas que têm sabe, eu preciso saber das novidades. Promova a reconciliação quando você sabe que há realmente um conflito sério. Sabe o que eu tenho descoberto, gente? Que a maior parte dos conflitos podem ser resolvidos com uma boa conversa. Com humildade e quebrantamento na presença de Deus. Alguns deles são mais graves, mas de forma geral, promova a reconciliação. E celebrem juntos a comunhão. Sabe, por exemplo, se o filho de alguém passou alguma boa nota do Enem,
Você não vai dizer assim, infelizmente meu filho tirou nota baixa. Celebre com a pessoa, alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Aprenda a valorizar a bênção de Deus na vida do seu irmão. É uma coisa tão séria quando o tempo todo é sobre nós mesmos. Alguém diz uma coisa, e eu, para mim, comigo e tudo mais. Faça esse exercício. Eu não vou falar sobre mim. Não é sobre mim. Sabe, se alguém fala alguma coisa, pergunte mais. É mesmo? E como foi? Mas, gente, que bênção. E aí, como é que foi o processo? E tudo mais, né? Como é que vocês estão? E deixa a pessoa falar. E você vai encontrar grandes oportunidades de fortalecer a comunhão. E lembre-se que, depois de tudo, é para a glória de Deus. Não é para a nossa própria glória. Quanto mais comunhão nós temos uns com os outros, mais glorificado é o Senhor. Uma igreja forte, ela fortalece a comunhão dos santos. Numa época de tanta correria, de ativismo, nós devemos lembrar, estamos juntos. Porque estaremos juntos. Portanto, vamos buscar a comunhão do Senhor.